Olá pessoal, tudo bem? Esse código aqui, né, é o mesmo código que vocês baixaram, com a diferença que ele vem até aqui, tá? Comentando também que esse daqui é o time frame, né, do gráfico, tá? Em vez de ser plt.show, abre parênteses, fecha parênteses, no final dele você coloca plt.show, abre parênteses, block igual a false, né? Qual é o time frame dele, que você quer que ele pare, né, que ele fique pausado, e depois dá o comando para fechar quando esse tempo aqui terminar. Tá? Aí só colocar isso embaixo de cada gráfico aí e não tem problema. E eu vou configurar aqui, né, variáveis globais, eu quero que esse tempo, em vez de ser 1 segundo, seja 3 segundos. Ok? E vou rodar ele até o ponto. Porque o que acontece? Dado que nós temos já ferramentas para validar a rede, então vamos treinar essas redes, né, até a gente achar uma que a gente acha que está razoável. Né? Então vamos lá. Está aqui, começou a rodar o código. Vamos ver o que ele vai dar de resultado para a gente. Né? Dos gráficos lá e tudo mais. Ó, tem o mesmo problema que aquela outra, tá vendo? Mesmo problema, viu? Olha lá, ó. E problema aqui, problema lá. Também não gostei disso daqui, também está ruim. Né? Aqui a distribuição parece que está bom, mas você vê que isso daqui não é biologicamente, está vendo? Uma linha ali no estimado. Então, essa rede não ficou tão boa. Aí a gente pode dar uma olhada na configuração dela. Vamos dar uma olhada na configuração dela. Aqui, ó, configuração da rede. Ah, tá vendo? Ela tá com 4 camadas, né? Aquela que a gente tá com 2 camadas intermediárias, tá? Eu vou dar um hashtag aqui e vou colocar 8 camadas, certo? Então vamos rodar ela com 8 camadas, vamos ver o que acontece com ela, viu? Vai testando e vai vendo. Vamos ver, vamos torcer para dar certo agora. Tá rodando. Ah, beleza, essa tá parecendo que tá boa, né? Tem um probleminha aqui, mas nada tão grave. Tem aqui nas árvores maiores. Tá, ok. Eu vou continuar com essa rede. Vamos ver o último gráfico. Distribuição normal. Parece que tá boa, né? Parece que tá boa. Então vamos ficar com essa rede aí. Vamos ver o que vai dar no final. Então, continuando. Nós precisamos agora estar trabalhando as variáveis, né, para aplicar a rede neural nas variáveis na base de dados do inventário. Nós aplicamos a rede na base de dados de validação para comparar o observado e estimado. Só que agora nós temos que estimar a altura de árvores que não tiveram nenhuma altura observada. Tá? Então o que acontece aqui, nós temos essa função, vamos criar esta nova coluna, vamos criar essa coluna pegando informações dessa coluna do diâmetro, e para calcular o inverso do diâmetro, ou seja, 1 sobre o diâmetro. Então, para cada linha desta coluna, pegue a informação que está em x, que é em diâmetro, e divida ela por x, ou seja, divida 1 pelo diâmetro. Tá? Faça isso na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha. Mas se o x, ou seja, a coluna de diâmetro, for igual a zero, atribua o valor zero. Caso contrário, faça essa conta aqui. Okay? Se for zero, coloque zero. For maior do que zero, faça esta conta. Caso contrário, atribua o valor zero. Mas por quê? Né? Como assim? Diâmetro igual a zero? Sim, acontece porque uma árvore pode ter morrido e você está fazendo e era para ela existir, então para você ter uma noção, né, de quantidade de covas, né, que deveriam existir e a quantidade que de fato existem lá no campo. Então às vezes isso acontece, tá? Não é um erro, vamos dizer assim, de não amostragem. Beleza, temos essa coluna na base de dados. Agora nós temos que calcular também o ln, logaritmo neperiano da altura dominante. Então, ou seja, crie ln da altura dominante a partir dessa coluna aqui e varra cada linha. E em cada linha aplique o valor que você encontra na altura dominante, aplique o logaritmo neperiano. Se o x, né,
Se a altura dominante for maior do que zero, caso contrário, atribua o valor zero. Tá? Então, enter aqui, beleza, foi. Agora nós precisamos normalizar, certo? Agora nós precisamos normalizar essas variáveis, né? Igual a gente fez lá para treinar a rede, que você treina a rede com informações normalizadas. Então, por isso que, lembra lá, quando a gente pegou os máximos e os mínimos, né, em aulas anteriores, aqui então, isso daqui, ó, daqui até aqui, né, ou seja, x, que vai ser um inverso do diâmetro, menos, que, que vai ser uma variável ali naquela linha que tem o inverso do diâmetro, menos o valor mínimo do diâmetro, dividido pelo valor máximo, né, o diâmetro máximo, menos o mínimo do diâmetro também. É lógico que quando a gente excluiu diâmetros iguais a zero, ele também já trabalhou, né? Ele vai pegar só valores, esses máximos e mínimos, né? Por exemplo, o mínimo não vai ser igual a zero, tá? Quer ver? Se a gente pegar o valor mínimo aqui, ele não vai ser igual a zero, tá? Tá vendo? Ele é 0, alguma coisa, tá? Beleza. Vamos continuar aqui. A mínimo, vamos continuar então. Aqui nós temos que normalizar agora a altura dominante, certo? Então, a mesma regra, né? Só colunas diferentes, né? Criamos uma coluna de LN da altura dominante, né? Em função normalizado, né? Normalizamos a coluna da altura dominante, foi isso que nós fizemos, tá? Está normalizado aqui agora. E criar uma base de dados com somente variáveis independentes. Esse é o nosso próximo passo, tá? Igual a gente fez na base de dados de validação, a gente vai basicamente repetir os mesmos passos para aplicar agora. Então, criar uma base de dados com somente variáveis independentes para aplicar a rede neural. Quais são as variáveis independentes? Ou seja, meu x1 e meu x2, tá? E então, ou seja, dentro da base de dados de inventário, eu quero o que eu vou aplicar a rede, para predizer na rede. Tá? Então, né, nós temos aqui só essas duas colunas agora. Né? Se eu copiar aqui e colar aqui, nós vamos ter só essas duas colunas. Tá? Eu acho que eu vou parar por aqui. Tá? E depois nós vamos continuar na próxima aula para aplicar a rede neural propriamente dita.